prosa de cadeia. Salve, meus bons! Tô aqui mais uma vez pra falar de quê? De cadeia, né? Ah, Bolinho, você só fala de cadeia. Deve ser porque eu sou policial penal, né? Mas não só falo de cadeia não, tá, gente? Eu falo de outros assuntos também. Mas aqui no Prosa a gente fala de cadeia. Quer assistir, quer entender sobre o sistema prisional? Assiste a gente. Não quer não? Pode pular para outro vídeo. Vai assistir K-pop. Galera, hoje eu vou falar sobre as unidades prisionais. Pra vocês entenderem que existem unidades prisionais de gestão plena, unidades prisionais de cogestão, o ano que cada uma foi criada, qual a finalidade, enfim. Não vai dar para entrar em muitos detalhes, porque são muitas unidades, mas vocês vão saber qual o ano que cada unidade foi criada. E para começar, eu vou falar sobre o manicômio judicial, que em 1991 ele foi transformado no HCT, Hospital de Tratamento e Custódia. Ah, Bolinho, por que mudou de nome? Porque fica mais bonitinho, né? Quando fala em manicômio, fala em doido e aí o povo não quer falar sobre isso. E o HCT, inclusive, está entrando em desuso, daqui a um dia não vai nem existir mais, porque entenderam que o doido tem que ficar na rua. É o Estado lavando as suas mãos diante desse público. E no ano de 1993, sob a égide da Lei 6.465, tá vendo? Lembrei. Foi autorizado a criação das unidades de pequeno porte no interior do Estado. Conjunto Penal Advogado Newton Gonçalves, em Vitória da Conquista. Galera, preciso dizer uma coisa para vocês. Hoje é Conjunto Penal Advogado Newton Gonçalves, mas já foi Presídio Advogado Newton Gonçalves, já teve outras nomenclaturas, porque antigamente só abrigava presos provisórios, e hoje não. Hoje, na verdade, se tornou uma colônia, porque preso masculino no Newton Gonçalves é só o semiaberto, mas o público feminino é Conjunto Penal, porque tem mulheres presas de todos os regimes. Lembrando que o Conjunto Penal Advogado Newton Gonçalves foi inaugurado em 1993. Eu era guri nessa época. Era mesmo, de verdade. Presídio Ariston Cardoso, que foi construído e inaugurado em 1994, no ano em que o Brasil foi tetra. O objetivo desse presídio em Ilhéus era desafogar as delegacias que atendiam a região. Lembrando que hoje só abriga os presos provisórios daquelas comarcas em que o presídio atende. Sentenciou, desce para Itabuna. E neste mesmo ano de 1994, também foi inaugurado o presídio Advogado Rui Penalva Geral. Eu não vejo prazer em ser homenageado com meu nome em presídio. O presídio Rui Penalva, quando foi inaugurado somente com reda. Os agentes penitenciários que trabalhavam lá eram reda. É um regime especial de alguma porra lá, e a gente vai falar sobre isso lá na frente. Só um tempo depois que começou a chegar aquela galera que era os agentes penitenciários concursados de carreira. Nessa época acho que já era agente penitenciário ou era agente de presídio, não sei, porque também a nossa categoria teve tanta nomenclatura. No ano de 1997 foi inaugurado o Conjunto Penal de Jequié, minha cidade natal. Que maravilha ter um presídio na nossa cidade. E em 2000 foi inaugurado o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, lá no extremo sul do estado. Por quê? Porque precisava. Aí vem a primeira unidade de cogestão do Estado, em 2002, que foi o Conjunto Penal de Valência, e era administrado por uma empresa chamada Iumatã. Parecia coisa de índio, mas dizem as fontes que essa empresa Iumatã é a atual Socializa, que administra alguns presídios no estado da Bahia hoje, atualmente. Iumatã era bem estranho, né? Diga-se de passagem. A segunda unidade de cogestão foi o Conjunto Penal de Juazeiro, que foi inaugurado em 2004. Sim, aquela unidade em que eu falei bastante e depois mandaram eu parar de falar porque eu estava falando demais. E em 2005 foi feito um pacotão. Foi inaugurado o Conjunto Penal de Serrinha, unidade de cogestão. Foi inaugurado também a Colônia Penal de Simões Filho, que passou pela mesma situação do Rui Penalva, em Esplanada. Colônia Penal de Simões Filho, quando inaugurou, só tinha reda trabalhando. Só um tempo depois que começou a chegar uma galera efetiva, de carreira, concursada, para poder trabalhar naquela unidade. E também em 2005 a temida UED, Unidade Especial Disciplinar. Essa unidade fica dentro do Complexo da Mata Escura e infelizmente deixaram essa unidade acabar, tá? É necessário falar que a UED está sendo reformada e que vai voltar à sua atividade. Eu não sei se é gestão plena ou cogestão. E no ano de 2006 mata-se
2 coelhos numa paulada só. Cria-se 2 unidades, todas 2 de cogestão. É inaugurado o Conjunto Penal de Itabuna e inaugurado o Conjunto Penal de Lauro de Freitas. E em 2010 se faz um novo pacotão, se inaugurando várias unidades e várias unidades ficando prontas, porém não sendo inauguradas na hora que deveria ser. Em 2010 foi criada a Cadeia Pública de Salvador, o presídio de jovens e adultos, que eu não sei nem que diabo é isso, e se muda a nomenclatura da penitenciária feminina para Conjunto Penal Feminino. Fica pronta também o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, Conjunto Penal de Eunápolis e o Conjunto Penal de Barreiras. Porém, nenhuma dessas são inauguradas em 2010. Eunápolis é inaugurado em maio de 2012, Conjunto Penal de Vitória da Conquista em agosto de 2016. Lembrando que Vitória da Conquista é a única cidade que possui 2 unidades prisionais. E o Conjunto Penal de Barreiras, que foi inaugurado em 2017, mais precisamente no mês de agosto. Não, mais precisamente no mês de junho. E adivinhem, todas essas unidades de cogestão. Eu não sei se eu já falei para vocês aqui, que no ato da minha nomeação, quando eu estava lá para tomar posse, foi dito pelo secretário da época que nenhuma nova unidade prisional iria ser de gestão plena. Todas seriam de cogestão. E eu já ia esquecendo que em 2010 também foi inaugurado o Conjunto Penal de Paulo Afonso, que possuía a estrutura arquitetônica mais moderna que a gente já viu em todo o sistema prisional baiano. O famoso Casa de Pombo. Era a mesma estrutura que tinha no advogado Rui Penalva, em Esplanada, e no Ariston Cardoso, em Ilhéus. Uma estrutura que eu acho que quem desenhou aquela estrutura tinha que tomar uma surra de cinto, com o lado da fivela. E eu vou dizer para vocês que eu nunca trabalhei nessa estrutura, mas tive a oportunidade de trabalhar com vários colegas que trabalharam nessa estrutura da Casa de Pombo, e era horrível. Só deixando um detalhe aqui para vocês, que o Rui Penalva não está mais em atividade. Foi vítima de uma rebelião em 2013, em que toda a estrutura foi destruída pelos presos durante a rebelião e não houve vontade por parte do poder público que ela retornasse à atividade. Ou seja, a Casa de Pombo do Rui Penalva não está mais em atividade. E finalizando aqui com as 2 últimas unidades prisionais que foram inauguradas. E adivinhem? Cogestão. O Conjunto Penal de Brumado foi inaugurado em julho de 2022 e o Conjunto Penal de Irecê em junho de 2023. São as únicas unidades no estado da Bahia, galera, que eu não conheço, tá? Eu nunca fui lá. Mas eu sei como é a estrutura porque a planta da unidade é praticamente a mesma do Conjunto Penal de Barreiras, que eu já fui lá umas 3 vezes. Só para sinalizar para vocês que as empresas cogestoras que administram as unidades de cogestão do estado da Bahia é a Reviver, a Socializa e a PAN. Essa PAN é a única empresa que eu não conheço, tá? Eu nunca trabalhei em nenhuma unidade administrada por ela, então não posso falar nada a respeito. Não que eu fosse falar das outras também, não vou falar nada também. E o passarinho passou aqui rapidinho e me contou que a PAN pertence à MAP. A MAP é uma empresa que faz a vigilância de prédios públicos do estado da Bahia. Inclusive a segurança de algumas portarias de algumas unidades prisionais aqui da Bahia também é feita pela MAP. Vocês sentiram falta de alguma unidade, né? Fala a verdade. Conjunto Penal de Feira de Santana, a maior unidade do estado da Bahia. E não tem como a gente falar mais aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Sem contar que essa unidade tem tanta história, gente, que precisa-se de um episódio só para o Conjunto Penal de Feira de Santana. Ah, Bolinho, você tá puxando o saco porque você trabalha lá. É, pode ser. E não esquece, dá o like, se inscreve no canal e compartilha pra galera. Fui!